Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Mais uma noite, mais um domingo, mais um dia na casa do nosso Deus. Somos privilegiados por isso. Neste momento, convido os irmãos a curvarem novamente sua cabeça, orar ao Senhor, pedindo a Ele que fale ao coração, seu coração, e que aquilo que ficar cravado em seu coração, sejamos capazes de colocar em prática, para que não fique simplesmente guardado em nosso ser, mas que haja, em primeiro lugar, uma mudança em nós, para que assim façamos algo. Senhor Deus, obrigado porque se estamos aqui é devido à tua misericórdia sobre nós, Pai. Agradecemos ao Senhor pelo fato de estarmos aqui, poder livremente ter acesso ao Senhor por meio da leitura e meditação da tua palavra, Pai. Somos agraciados, temos esse privilégio, Deus. Agora eu peço ao Senhor que os afazeres do amanhã não venham perturbar a mente dos meus irmãos. Não deixe que nada atrapalhe eles ouvirem, não a minha voz, mas sim a voz do Senhor. Deus, que o teu Espírito Santo ilumine mentes e corações, Pai. E assim seja feita a vontade do Senhor, Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abram, por favor, suas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Leremos apenas 2 versículos, muito, mas muito conhecidos mesmo. Efésios 2, versos 8 e 9. Foi combinado para acordar mesmo, tá? Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Antes de lermos esses 2 versículos, o contexto é que há um paralelo acontecendo aqui em relação a como vivíamos e como se deu a nossa salvação. Basicamente, no verso 4, ele resume muito bem, que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ele vai operar a obra salvífica em nós. E agora sim, versos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Novamente, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Possivelmente, Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava aprisionado em Roma. Essa carta é direcionada aos cristãos, os seguidores de Cristo, ou os do caminho, como eram conhecidos, era direcionada a essa turma. Mas provavelmente também ela tenha sido lida por outras pessoas, outras igrejas, se tornando então uma carta circular. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo confia a Timóteo uma tríplice responsabilidade. Ele confia a Timóteo que ele deveria fazer o quê? Olha, você precisa pastorear aquelas pessoas dessa cidade, deveria também proteger a igreja por causa da inserção de falsas doutrinas e também defender a igreja por causa de falsos mestres. Só que a preocupação de Paulo, ela estava diretamente ligada à própria cidade de Éfeso. O que essa cidade representava ali naquela época? Éfeso foi um centro urbano, capital da província
romana da Ásia Menor, e por causa da sua localização privilegiada, ela se tornou muito, mas muito importante mesmo. E essa importância foi tamanha que ela foi capaz de rivalizar com outras grandes cidades, como Corinto, Antioquia, Alexandria e até mesmo a própria Roma. Isso porque ela estava localizada no centro comercial, das rotas comerciais, e por causa disso as pessoas passavam ali, havia um fluxo muito intenso e muito grande de pessoas, e isso fazia com que a cidade se tornasse rica, né? Havia ali uma grandiosa movimentação de pessoas e, naturalmente, também o financeiro estava sendo privilegiado. Então, Éfeso ela tinha essa característica, essa possibilidade de crescimento. E eu destaco outras 3 curiosidades que estão relacionadas a essa cidade. Bem, essa cidade ela possuía um grande teatro, um teatro muito, mas muito importante, e nesse teatro, 2 dos amigos de evangelismo de Paulo, Aristarco e Gaio, eles foram violentamente arrastados para esse teatro a fim de serem julgados por causa que eles estavam falando contra e estavam falando da não existência, na verdade, de falsos deuses, deuses feitos por mãos humanas. E por causa disso, por causa da pregação do evangelho, pelo fato de eles estarem abrindo os olhos daquelas pessoas daquela cidade, eles acabam que interferindo ali no trabalho dos artesãos, porque eles faziam, como naturalmente, quando nós vamos para o Rio de Janeiro, a gente pede, traz uma lembrancinha, aí traz um potinho de areia, água do mar. Mentira, pegou, foi da torneira mesmo, esqueceu e trouxe, pegou a aguinha ali da torneira, um presentinho para você. Então, eles fabricavam esse tipo de lembrancinha, e óbvio que eles vendiam. Então, eles pregando contra esses deuses, falsos deuses, estavam atrapalhando a renda financeira desses artesãos. A segunda curiosidade está relacionada a algo grandioso que até hoje, eu não sei se hoje ainda é considerado, mas existe um templo dedicado à deusa dos Efésios, a deusa Diana ou Artemis, e já foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Venceu o tempo e chegou até aqui no nosso tempo, e esse templo era grandioso. Então, Aristarco e Gaio, pregando contra os falsos deuses, estavam pregando também contra a principal deusa dos Efésios, que era Diana. Por isso que eles foram arrastados. E quando eles fazem isso, eles começam a interferir em toda a rotina e toda a vivência das pessoas que acreditavam nesses deuses, na deusa, no caso. A terceira curiosidade está relacionada a uma das 7 cartas escritas em Apocalipse, é direcionada à igreja de Éfeso. E olha só que interessante, porque essa igreja ela recebeu elogios pelo labor, pela perseverança, por não suportar os homens maus, colocando à prova os falsos apóstolos. Mas ela também recebeu puxão de orelha, recebeu repreensão por abandonar o primeiro amor, é exortada a se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Nós podemos encontrar isso em Apocalipse 2, 1 a 7. Então, 3 curiosidades. E essas 3 curiosidades também nos levam a fazer 3 reflexões, que está diretamente ligada a nós. E a primeira reflexão é o seguinte: Aristarco e Gaio, eles foram humilhados, sofreram humilhação mesmo ao serem arrastados para um dos pontos mais conhecidos daquela cidade. Isso é em favor da pregação do evangelho. E você? Quanto você está disposto a sofrer essa humilhação, colocando a sua própria vida em risco em favor do evangelho, podendo sofrer perseguição em favor do evangelho? Então, quanto que nós estamos dispostos a imitar quem estava imitando a Cristo? Quanto nós estamos dispostos a sofrer essa humilhação? Segunda reflexão, os efésios levantaram e construíram monumentos grandiosos,
tão grandiosos como eu acabei de falar, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, eles foram reconhecidos e lembrados pelos homens, mas eles se tornaram ídolos para aquelas pessoas. E quando a gente olha para nós mesmos, nós precisamos nos atentar quanto aos ídolos que nós estamos construindo em nosso coração, ídolos que têm nos afastado da presença de Deus e têm ocupado o lugar que era devidamente e exclusivamente deveria ser, pelo menos, de Deus. Então, nós temos construído ídolos em nosso coração que têm ocupado o lugar que pertence a Deus. Cada um constrói algum ídolo, pode ser dinheiro, pode ser até mesmo filho, família, algum lazer. Nós construímos ídolos em nosso coração. Então, fiquemos atentos quanto a isso. E a terceira reflexão é que o quanto você, como membro da Igreja Cristã Evangélica de Catalão, tem contribuído para que essa igreja permaneça trabalhando em prol do crescimento da própria igreja, trabalhando em prol do crescimento do próprio reino de Deus. Quanto você tem contribuído para o crescimento dessa igreja e crescimento do reino de Deus? O quanto tem contribuído para que ela se mantenha perseverante e inimiga dos inimigos da igreja? O que você tem feito? Ou você tem se aliado aos inimigos da igreja? O quanto tem contribuído para que essa igreja não abandone o primeiro amor e continue na prática das primeiras obras? O que você tem feito? O quanto, como membro do corpo de Cristo, nós, individualmente falando, quanto nós temos contribuído? O que nós temos feito? 3 reflexões duras a se fazer, porém necessárias. Então, quando Paulo ele chama a atenção dos irmãos, no primeiro capítulo ali, ele mostra a importância da igreja estar unida, tanto nos momentos de bênçãos, quanto nos momentos de cumprirem seus deveres como verdadeiros santos fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo, o desejo dele era que os irmãos andassem de maneira digna de serem chamados servos de Cristo. Algo que não é fácil de se fazer, não é fácil de cumprir, não é fácil, porque nós somos pecadores, nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos, mas nós devemos buscar a santificação e devemos buscar andar de maneira digna de sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados de servos de Cristo Jesus. E o interessante é que esse termo, em Cristo, ele é muito importante. Ele aparece de forma direta 14 vezes aqui, ele é repetido essas 14 vezes. E um dos motivos dessa importância desse termo é que quem está em Cristo é digno de receber as bênçãos de Deus. Não por méritos próprios, mas pelo fato de estar em Cristo, nos tornamos dignos de receber as bênçãos vindo da parte de Deus. Ou seja, estar em Cristo e Cristo estar em nós é um motivo de sermos abençoados, é um motivo de sermos cuidados e com essa bênção e esse cuidado nós temos um propósito e esse propósito é servir a Deus como servos de Deus. Nós não somos simplesmente abençoados por ser abençoados. Nós não somos cuidados simplesmente por sermos cuidados por Deus. Não, existe um propósito. E o propósito é servir a Deus, o nosso Senhor. E quando nós voltamos a nossa atenção para a carta num todo, nós vemos que ela possui uma gama de doutrinas muito interessantes de serem estudadas. E Paulo ele deixa muito claro que todo o ensinamento dele, todas essas doutrinas estão relacionadas justamente com a pessoa de Jesus. Jesus Cristo é o tema central não só da carta aos Efésios, mas de toda a Bíblia. Em Cristo nós temos a esperança da restauração de todas as coisas que foram afetadas pelo pecado. Tudo aquilo que o pecado destruiu, tudo aquilo que o pecado corrompeu, será restaurado por causa da obra de Cristo Jesus. E Cristo, ele já começou essa boa obra em cada um de nós.
Todo aquele que recebeu Cristo Jesus como Salvador, ele já começou a operar na vida. Assim foi comigo, assim com vocês, meus irmãos. Então, Cristo está ali envolto em todas as doutrinas, ele está envolto na obra salvífica, na nossa redenção. É Ele que nos cobre. E o interessante, verso Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, verso 17, diz: em Cristo somos novas criaturas, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E isso é maravilhoso de saber. Isso é maravilhoso de saber. É maravilhoso saber que existe uma solução para a pessoa que eu sou. É maravilhoso saber que existe uma solução das situações, das circunstâncias que envolvem a minha própria vida. E como é bom saber que isso não depende de mim. Isso não depende de nenhum de nós. Como é bom saber que quem está operando essa obra não sou eu, não é nenhum de vocês, meus irmãos, mas é o próprio Deus por meio de Cristo Jesus. E, principalmente, como é bom saber que, de igual modo, a minha própria redenção e salvação não depende de mim, não depende de nós. Sábias foram as palavras de Pedro e João quando eles estavam aprisionados, quando eles disseram: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Qual é esse nome? Jesus. Não existe nenhum outro nome. É Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de Cristo, é Cristo Jesus operando a obra redentora e a salvação naqueles pecadores que fomos, nos pecadores que ainda virão a existir. E se nós quisermos saber quando que se dá o início da história da redenção do povo de Deus, dos filhos de Deus, nós precisamos voltar em Gênesis, onde foi ali que começou e entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos, porque todos nós somos pecadores. Nós devemos voltar. Quando Adão e Eva pecam, eles como os nossos representantes da humanidade, nós somos representados por eles, e eles, pecadores, desobedientes, que fizeram ofensas contra Deus, nós recebemos esse pecado por imputação, nós fazemos parte. Só que quando isso acontece, né, essa desobediência de Adão, essa desobediência de Eva, ao mesmo tempo Deus começa a colocar em prática a obra redentora e salvífica dele, justamente com a pessoa de Cristo Jesus. Gênesis capítulo 13, capítulo 3, verso 15, que nós chamamos de proto-evangelho, o primeiro evangelho, as primeiras boas novas, onde fala que viria o descendente da mulher e sofreria ali em nosso lugar, e ele resolveria toda essa questão do pecado. Então, se Adão e Eva, quando pecam contra Deus, e se Deus fosse frio e calculista e falar: olha, eu avisei para vocês, se vocês comessem, certamente vocês morreriam, né? E se Deus fosse frio e calculista, nós nem estaríamos aqui. Nós nem estaríamos aqui, mas Deus, ele não agiu assim. Ele não agiu assim. Mas, pelo contrário, ele agiu com misericórdia. No lugar da morte, ele deu uma nova chance para aquele casal, para os dois continuarem vivos, e Deus continuou amando os dois. Deus, mesmo eles sendo pecadores, Deus derramou a graça sobre eles, derramou a graça sobre nós. Mesmo pecadores como nós somos, Deus nos ama. Em Gênesis 3,15, Deus diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus falando com a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É importante entender isso, porque quando nós entendemos esse plano de Deus, que se dá início em Gênesis, nós entendemos por que Paulo fala essas palavras. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus,
não de obras, para que ninguém se glorie. Deus ele sempre teve uma vontade implícita de reconciliar o homem com ele mesmo. E é por isso que vemos tipos de Cristo sendo levantados durante a narrativa bíblica. Ele levanta tipos de Cristo, mas todos eles eram cópias imperfeitas do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Messias, que passaria a existir em nosso tempo. Encarnado como homem, ele havia sido anunciado já. João, capítulo 1, 14, nos fala isso. E João, quando ele contempla Jesus com os próprios olhos, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa fala de João faz alusão ao Cordeiro Pascual de Êxodo capítulo 12, onde o sangue daquele Cordeiro protegeu e salvou todos que depositaram a sua fé no grande Eu Sou de Êxodo 3,14. Então, era um tipo de salvação mais imperfeita, mas que estava apontando para o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador que havia de aparecer sobre e andar sobre a terra. Mas será que alguém seria capaz de explicar por que Deus ele gasta tanta energia, tanta paciência com pessoas como nós? Por que ele gasta tanta energia e ele é tão paciente conosco? Se nós olharmos para o livro de Juízes, nós vemos aquele povo tropeçando a todo momento, levantando ídolos, esquecendo de Deus, e mesmo assim Deus levanta pessoas para trazer eles de volta aos caminhos dele, gastando energia e paciência e misericórdia sendo renovada. Por que será que Deus faz isso? Por que será que Jesus, como Deus, ele decidiu se humilhar? Foi uma decisão. Ele se humilhou, se encarnando, se fazendo como homem, para então receber todo o nosso pecado, toda a transgressão da humanidade sobre os ombros dele, todo o peso do pecado estava sobre ele e foi além, e ele morreu na cruz, ele sendo Deus, ele se humilhou. Então, por que Deus fez isso? Por que ele gasta tanta energia? Por que ele tem tanta paciência? Eu não sei dizer, literalmente, porque nós não somos merecedores, nunca fomos merecedores do amor dele, da misericórdia dele, da salvação em Cristo. Nós não somos. Mas os porquês, eles são muitos, são difíceis, até mesmo impossíveis de serem explicados. Mas o que nós sabemos são os fatos que nos são apresentados por meio da palavra do Senhor. E eu quero apresentar aqui de maneira bem breve alguns fatos que giram em torno da nossa salvação e provar que a vida que temos, ela não nos pertence, na verdade, ela nunca nos pertenceu. Por isso que Paulo fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. No ser humano, existe um senso retributivo. Não estou falando de justiça retributiva. A justiça retributiva é uma ideia de pagar com a mesma moeda. É a ideia de pagar o mal com o mal, é o olho por olho, dente por dente. Essa justiça retributiva ela é retirada do famoso Código de Hammurabi, existente na Mesopotâmia, baseado na Lex Talionis, na lei de Talião, que punia os criminosos de maneira semelhante aos crimes cometidos. E agora, o senso retributivo é diferente. O senso retributivo é a ideia de não ficar em dívida com ninguém. É como quando alguém faz algum tipo de favor para você, você fala, olha, Deus lhe pague. Não é? A gente fala isso, a gente quer, a gente vai fazer, mas naquele momento é Deus que vai te pagar. É a ideia de não dever nem mesmo favor. É a ideia de não dever favor. E quando eu falo em dever, em dívida, não está relacionada ao financeiro. Tá? Porque quando envolve financeiro, não é Deus lhe paga, não. Você precisa pagar, viu? Você pegou dinheiro emprestado? Pague a sua dívida, porque é princípio bíblico.
mas esse senso retributivo é a ideia olha, eu preciso fazer algo porque determinada pessoa fez por mim, mas no momento que Deus te abençoe. Mas eu tenho esse senso que estou em dívida com você. Essa a ideia. Mas quando nós olhamos para a obra salvífica de Cristo Jesus, esse senso retributivo vai nos acompanhar para sempre. Por que vai nos acompanhar para sempre? Porque não há nada que façamos que seja capaz de cobrir, ou pelo menos igualar, o preço que foi pago pela nossa vida ali naquela cruz. Não existe. Não existe, por isso nós sempre seremos devedores de Cristo Jesus. É por isso que a nossa salvação não vem por obras. Porque se a nossa salvação dependesse das obras que nós fizermos, não precisaria de Cristo. Porque se eu sou capaz de me salvar, não haveria necessidade de Cristo Jesus se encarnar, não haveria necessidade dele receber sobre os seus ombros os nossos pecados, porque eu seria capaz de pagar a Deus, mas nós não somos. Nós não somos. A salvação, ela veio por meio da graça de Deus. É Deus operando por meio de Cristo Jesus a nossa salvação. Hebreus, capítulo 10, versos 1 a 18, nos mostra o efeito que o sacrifício de animais e em relação ao sacrifício, a obra salvífica de Jesus Cristo tem. Vou destacar aqui alguns versos. Hebreus 10, verso 4 diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Verso 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Verso 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Verso 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E por fim, verso 18, ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, é sempre Cristo Jesus operando. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Não há nada que façamos que se compare à obra salvífica e o preço que foi pago. Nós somos salvos, fomos salvos pela graça, mas houve um preço a ser pago. E Cristo Jesus pagou esse preço. Para que nós não estivéssemos pregados naquela cruz, onde era o nosso lugar, foi Ele que se dispôs, foi Ele que decidiu, foi Ele que se entregou em nosso favor. Não há nada que façamos, não há preço, não adianta juntar todas as riquezas da face da terra, não vai se comparar ao sacrifício de Jesus Cristo, não há nada que compre a nossa salvação. Somente o sangue derramado de Jesus, somente o corpo dele moído naquela cruz foi capaz de nos redimir, foi capaz de nos salvar. É por isso que eu afirmo que a vida que temos não nos pertence. Ela não nos pertencia antes de Cristo porque nós éramos escravos do pecado. Nós não fazíamos aquilo que verdadeiramente gostaríamos de fazer porque nós éramos tendenciosos a pecar, como até hoje nós somos. Porque Cristo Jesus ainda não completou a obra. Mas hoje nós somos livres, libertos da escravidão do pecado. Não pelas nossas próprias forças, mas por causa do sacrifício de Jesus. Jesus mesmo diz, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas aquele que o Filho de Deus libertar, esse sim verdadeiramente é livre. É Cristo operando. É Ele que opera em nossa vida. É Ele que operou a obra salvífica. Mas agora, porque a sua vida foi comprada por um alto preço, a nossa vida foi comprada por um alto preço, preço que ninguém, ou nem mesmo as maiores riquezas, todas reunidas, são capazes de pagar. Nós não tem como nós entregar a Deus uma oferta, falar, Senhor, isso aqui é por causa da minha salvação. Isso aqui é por causa da minha salvação. Não existe oferta que façamos que Deus reconheça e fale, não, esse é um preço, esse realmente
é um preço pago. Você pagou, você comprou a sua salvação. Não, não existe nada. Quando eu olhava para a minha vida antes de converter, olhando para a minha vida antes de conhecer a Cristo, me fizeram a pergunta uma vez: o que você tem feito para ser salvo? Muita coisa, muita coisa. Eu não faço mal ao animal, somente os peixes, né? Pescador. Eu não sou briguento, respeito meus pais, brigo com a minha irmã, mas não é nada que um castigo ali resolva a reconciliação. Eu tenho feito boas coisas, né? Boas obras. Na minha cabeça era assim, porque eu não entendi o sacrifício de Jesus. Eu não entendia que nada que eu fizesse, seria capaz de cobrir e colocar eu mesmo como meu próprio Salvador. Não existe nada que façamos, meus irmãos. Como eu gosto de brincar com os meninos, não adianta a gente atravessar 1.500 velhinhas, ajudar a atravessar a rua. Né? Não adianta. Não há nada que façamos que seja capaz de pagar o que Cristo Jesus fez por nós. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É um escravo se tornando livre por causa da obra salvífica de Cristo Jesus. Vocês acham, por acaso, que Satanás ele tem a intenção de libertar aquele escravo? Porque um escravo ele era capaz de se libertar se o seu senhor o libertasse por vontade própria. Mas se nós somos escravos do pecado, Satanás, ele é o nosso senhor. E ele não tem intenção de nos libertar. Pelo contrário, ele quer acorrentar outros mais. E, por acaso, existe um escravo capaz de pagar o preço cobrado por Deus? Não existe. Não existe. Por acaso, se todas as pessoas se sacrificassem, se todos vocês, meus irmãos, se sacrificassem para me salvar, eu seria livre? Nunca. Nunca. Ouçam as palavras de Miqueias, capítulo 6, versos 6 a 8. Diante da ameaça de Deus contra o próprio povo de Deus, ele diz: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Como eu vou estar na presença do Senhor? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Aquilo para Miqueias, o que ele tinha de mais valor, como nós pais temos aquilo de mais valor que são os nossos filhos, nada adiantaria entregar o nosso próprio filho, o nosso descendente para Deus. Não adianta a gente fazer sacrifício nenhum que não nos torna digno de nos achegarmos à presença de Deus. Mas por que nós temos livre acesso a Deus hoje? Porque o sangue de Cristo Jesus foi derramado em nosso favor. Hoje nós podemos acessar o Santo dos Santos. Porque Deus, Ele é o nosso mediador. Jesus é o nosso mediador. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, eu não era digno de me achegar diante de Deus, eu não era digno nem mesmo de orar a Deus, mas Cristo Jesus me permitiu e me deu esse livre acesso, assim como deu aos irmãos. Miqueias 6:8, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige, não para a salvação, mas pelo fato de sermos salvos, ele exige algo. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o Senhor. É isso que ele pede. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o Senhor. Diante de tudo isso, com 3 pontos nós podemos chegar à conclusão dessa reflexão, dessa leitura bíblica. E concluímos que a vida que temos não nos pertence, porque foi Deus que nos amou. Foi Deus que nos presenteou, em primeiro lugar, com a salvação. Deus nos deu uma vida de verdade por misericórdia. Ele mesmo,
pelo fato de nós não sermos capazes de nos salvar, mesmo estando mortos em nossos delitos e pecados, fomos salvos do inferno. Então, quão sério nós estamos vivendo? Quão sério nós estamos vivendo essa vida e esse título de seguidores de Cristo? Tem pessoas que estão brincando de serem crentes, mas a vida, essa nova vida que Deus nos deu, não é, não é um parque de diversão, é uma coisa séria. Nós precisamos viver de maneira digna. Segundo ponto, foi Deus que nos amou primeiro. Mesmo sem merecer, Deus derramou o seu amor e sua graça salvífica sobre nós. É por isso que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. É por isso que precisamos colocar a nossa vida à disposição do nosso próprio Deus, nosso único Deus. É por isso que eu preciso entregar a minha vida a Ele. Senhor, eu entrego a minha vida porque o Senhor entregou o seu próprio Filho. Eu estou aqui para te servir. Terceiro ponto, foi Deus que nos deu um propósito para viver. Não somos capazes de pagar pela nossa salvação. O que Ele pede de nós é que guardemos os seus mandamentos e pratiquemos as boas obras, amando o próximo como a nós mesmos. Comece amando o próximo como a nós mesmos. Não há nada que façamos capaz de comprar nossa salvação, porém Deus requer de nós obediência, requer que amemos Ele acima de todas as coisas e amemos uns aos outros. Eu, quando era estudante de seminário, aprendi que a gente não termina um sermão com um versículo bíblico, mas eu não encontro outras melhores palavras do que o texto de Romanos, capítulo 11. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Romanos, capítulo 11. Não encontrei melhores palavras do que essa. Capítulo 11, versos 33 a 36. Que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Feche seus olhos, meus irmãos. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor Deus, nós sabemos que não há nada que façamos, não há como pagar o preço que foi pago pela nossa salvação. Somos escravos libertos em Jesus Cristo, teu Filho amado. Por isso que a nossa vida não nos pertence, mas na verdade pertence ao Senhor. Que vivamos de modo digno a qual nós fomos chamados. Assim como Paulo falou aos irmãos da cidade de Éfeso, que eles andem de maneira digna em Cristo Jesus, nós possamos cumprir essa ordem também dada por Deus, porque foi o Senhor que inspirou Paulo a escrever aquelas palavras, Pai. Nós reconhecemos que foi o Senhor que nos presenteou com a salvação. Nós reconhecemos que foi o Senhor que nos amou primeiro. Nós reconhecemos que o Senhor também nos deu um propósito de vida, Pai. Nós pedimos nessa noite ajuda ao Senhor. Reconhecemos que não há nada que façamos para merecer a salvação, mas o Senhor, um Deus misericordioso, o Senhor decidiu nos salvar todos aqueles que o Senhor mesmo entregou a Cristo Jesus.
Obrigado, Pai. Obrigado por essa obra salvífica. Obrigado porque é o Senhor operando em nossa vida. Não depende de mim, não depende dos meus irmãos que estão falando com o Senhor agora, neste momento. Não depende de nenhum de nós, mas depende simples e puramente do Senhor. É pela graça, pela fé que o Senhor coloca em nosso coração. E não de obras, não de obras. Obrigado, Pai. Continue conosco até a volta do teu Filho amado Jesus Cristo. Se nós oramos em nome do nosso Salvador, do nosso Redentor, em nome de Jesus. Amém.